Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui através das redes sociais, já que estamos nesse momento de afastamento físico, né, que a pandemia nos provoca, para conversarmos um pouquinho mais, para fazermos algumas reflexões sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Assim, vamos começar com uma prece agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui nesse momento de reflexão, para que possamos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, buscarmos o nosso esclarecimento, para que assim possamos nos aproximarmos do Pai. Temos muita paz e harmonia, que assim seja. Então assim, meus irmãos, o que eu proponho, melhor dizendo, hoje, para nós, a nossa reflexão, é no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, que nos diz que os fariseus sabiam que Jesus havia calado a boca, que inclusive está escrito aqui, dos saduceus. Então eles se reuniram e um deles, que era doutor da lei, e eu costumo dizer que eles queriam muito pegar no pé de Jesus, fazer com que Jesus viajasse na maionese, que é um termo popular que a gente usa, né, como brincadeira, né? Queriam que Jesus, errasse alguma coisa e perguntaram para ele: mestre, qual o mandamento maior da lei? Já que Moisés havia trazido 10 mandamentos, e eles queriam saber qual o maior. Isso é nítido para mim, é muito claro que eles queriam que Jesus desse um mandamento para dizer, então os outros não têm valor. Por exemplo, vamos dizer que fosse o não matarás, então pode desejar a mulher do próximo, pode de roubar, só não pode esse. Então, querendo nesse sentido, perguntaram, e Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior. E continuou. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aí ele continuou, e aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. No momento que nós estamos vivendo, desse afastamento social, que a gente diz, ou qual for o termo, necessário em função do que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, pede que nós façamos, aqueles que podem, é óbvio, nos dá muito tempo de nós estarmos em contato, como nós estamos agora, pela rede social. Então, se nós analisarmos, eu gostaria que cada um dos irmãos fizesse uma análise, para ver se nós estamos seguindo esses 2 mandamentos através das redes sociais. Quando nós abrimos as redes sociais, nós estamos vendo muitas pessoas tentando impor a sua ideia, tentando impor o seu pensamento ao outro. Muitas pessoas, como se diz, publicando, compartilhando, curtindo, inverdades, inclusive notícias não são verdadeiras, pelo simples fato de que era aquilo que ele acha que ele gostaria de ouvir. E hoje já tem um sistema que os irmãos já devem ter visto, que quando alguém publica alguma coisa que não é verdadeira, aquela publicação vem com uma espécie de um véu por cima, digamos assim, dizendo que aquilo não é verdadeiro. Se a gente quiser olhar, nós temos a liberdade de clicar e olhar aquilo. Então isso até é um pouco, digamos assim, chato para as pessoas que não veem. Outra coisa é que são pessoas que estão publicando, e nós tivemos esses dias uma prova de um determinado médium, um médium, que disse que a pandemia tinha até data para terminar. Isso nós sabemos que não temos como afirmar de maneira nenhuma, porque ciência, religião e filosofia é os 3 pilares da doutrina espírita. E a ciência não tem isto. Mas voltando ao nosso assunto de que nós amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos,
a gente costuma dizer que é muito simples, né? É fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. E quando nós estamos publicando, quando nós estamos botando coisas que nós gostaríamos que fosse, sem respeitar muitas vezes a opinião do outro, nós não estamos seguindo esse mandamento de Jesus, de amar ao próximo como a nós mesmos. Nós estamos tolhindo o outro da sua liberdade muitas vezes, nós estamos muitas vezes julgando os nossos irmãos através das nossas posições que nós queremos impor. Eu até vi, talvez os irmãos tenham visto, uma figurinha que mostrava um jovem, um menino, vamos dizer assim, e um senhor sentado em um computador, e na primeira figura dizia: pai, como é que tu está publicando isso? Não é verdadeiro, né? Isso é uma notícia falsa. Aí o pai, desesperado: mas como que é falso? Não pode ser, é isso que eu quero que seja. E muitas vezes nesse sentido nós estamos levando aos irmãos notícias não verdadeiras e notícias que podem trazer o desespero, a dor e o sofrimento de muitos daqueles que estão reclusos, que estão tentando passar por esse momento tão difícil seguindo os pedidos, né, dos órgãos oficiais. Isso me traz também lembrar de Sócrates. Sócrates, que nasceu 470 anos antes de Cristo. Sócrates tinha, que eu costumo dizer que tinha os 3 filtros, ou né, os 3 peneiras, tanto faz, cada um tem várias maneiras de interpretarmos, mas Sócrates fazia mais ou menos assim: quando vinham com alguma coisa para ele, é verdade? Ele perguntava. Se fosse verdade, vinha o segundo filtro, a segunda peneira. Vai me trazer algum benefício para a minha vida? Vai me fazer crescer? Vai me fazer eu melhorar? Ah, sim, vai me fazer melhorar. Não, não vai fazer eu melhorar. Vai me trazer prejuízo, não vai me trazer nada que agregue ao meu crescimento. Então parava por aí. Se não fosse verdade, já parava na primeira. Passando pelo primeiro crivo, já ia para o segundo crivo. Passar pelo segundo crivo, e ele perguntava: vai fazer mal a alguém? Vai trazer algum desgosto, alguma coisa que possa prejudicar alguém? Irmãos, eu vou dizer, há muito tempo eu tento fazer isso, e não é fácil. Mas se a gente começar a pensar dessa maneira, e ontem no supermercado ainda um amigo me perguntou sobre esses 3 filtros, né, de Sócrates, e eu relembrei ele, e ele queria usar no seu estabelecimento. E eu digo para vocês assim: se nós fizéssemos os 3 filtros e seguíssemos os ensinamentos de Jesus, nós teríamos um mundo melhor. Não temos ainda, mas temos a possibilidade de fazermos um mundo diferente. Não podemos mudar o que já passou, mas podemos, a partir de agora, fazermos um futuro diferente, como Chico Xavier nos trouxe. Que a partir de agora, deste momento, através das minhas ações, dos meus pensamentos, nós temos condições de fazermos um mundo melhor. Amemos ao próximo como a nós mesmos. Amemos a Deus sobre todas as coisas. Façamos ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. Muita paz a todos, e agradecemos mais uma vez a equipe espiritual por ter nos permitido esse momento de reflexão, e que possamos, através dessa reflexão, buscarmos a nossa melhora, o nosso crescimento e a nossa paz interior. Que assim seja. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.